Olá, nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre o que eu achei da prova do Enem de 2020, se eu achei ela mais fácil ou mais difícil, mais conteudista ou não em relação aos outros anos e por que eu considero tão importante você estudar natureza de forma objetiva. Você vai perceber ao longo desse vídeo que eu vou comentar que existem questões que se você sabe o básico e o médio de todos os assuntos você acerta e existem pouquíssimas questões que você vai conseguir acertar se você estudar os mínimos dos mínimos detalhes. E você também vai ter um bloco de questões que mesmo você dominando todo o conteúdo, você não vai ter 100% de certeza na hora de responder essa questão. Prova de natureza, ela basicamente tem dois grupos de questões. Um grupo de questão que cobra conhecimentos fáceis e médios de todos os assuntos de natureza e que são basicamente Ctrl+C, Ctrl+V. Então uma pessoa que domina o que é fácil e médio de cada conteúdo de natureza e tem uma revisão constante, trabalha bastante a revisão, ela vai ver uma questão na prova que ela vai lembrar do conteúdo que ela viu ao longo da sua preparação e vai simplesmente marcar. Por isso, para você acertar esse primeiro bloco de questões, é o que eu sempre recomendo, que você precisa ter um estudo mais objetivo na prova. Tem um assunto aqui que eu até ri bastante na hora que eu vi a questão, que foi aquela questão dos artrópodes, né? Tá bem aqui, eu até abri aqui. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de... E teve alguns vídeos que eu sempre falei, natureza você tem que estudar de forma objetiva, porque com isso você consegue acertar 80% das questões da prova sem precisar passar horas e horas estudando natureza. Eu chego e falava, artrópodes, por exemplo, eu só sei duas coisas, que eles possuem exoesqueleto de quitina e o sistema excretor de túbulos de Malpighi. E eu falava, nunca caiu artrópodes no Enem, então eu não vou ficar estudando os mínimos detalhes desse assunto, já que eu poderia estar focando em outras áreas de natureza e principalmente áreas que vão, com pouco tempo investido, aumentar bastante minha nota, como matemática e linguagens, por exemplo. No caso, eu focava bastante em matemática e é muito mais benéfico. Aí, esse ano, caiu a primeira questão de artrópodes. Adivinha qual era a resposta? Letra C, exoesqueleto constituído de quitina, que auxilia no controle hídrico corporal. Na hora que eu li o enunciado da questão, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Deixa eu ver se tem alguma alternativa que fala de exoesqueleto de quitina ou túbulos de Malpighi. Vi a alternativa C, marquei, já fui para a próxima em 20 segundos. E aí isso que eu falo, que é importante você ter um estudo direcionado para a natureza. Aquela pessoa que passou horas e horas estudando artrópodes, decorando todas as características, as classes, as famílias desse grupo, o que foi que aconteceu? Ela vai acertar a questão do mesmo jeito, só que eu acertei essa questão tendo um estudo de 1 minuto há 2 anos atrás, que foi quando eu me preparei em 2018. Então perceba a diferença. Essa categoria de questões engloba mais ou menos ali umas 36, 37 questões na prova, que foi justamente o número de acertos que eu tive. Eu fiz 37 acertos em natureza esse ano, e é isso que eu falo. Perceba, eu já estou há 2 anos sem revisar nada de natureza, e mesmo assim consigo manter essa nota. Por quê? Porque são os conhecimentos principais. Se a prova cobrasse algum conteúdo específico, um detalhe, uma exceção, eu já não iria lembrar, porque eu estou há 2 anos sem ver. Aqueles detalhezinhos você vai começando a esquecer. E o segundo grupo de questões na prova de natureza são aquelas questões que mesmo quem domina os mínimos detalhes do conteúdo acaba tendo dificuldade. E eu estava observando aqui a prova, basicamente, todas as questões que eu errei foram questões que realmente você não tem como ter 100% de certeza, mesmo se eu estivesse estudando, mesmo se eu estivesse ali revisando natureza todos os dias, eu ia ter dificuldade nessas questões. Então são questões que eu não acho seguro você depender delas para a prova, porque mesmo que você domine todo o conteúdo, você pode acabar não acertando. Então eu vou pegar aqui algumas questões aqui que eu errei, só para exemplificar. Por exemplo, a questão do refrigerador. Você estuda esse assunto na parte de física térmica e tudo mais, mas mesmo você tendo um domínio, você talvez possa ficar na dúvida aqui entre uma, 2 alternativas. Então, não é aquela questão que você bate o olho e fala assim, essa questão é só fazer isso e pronto. Eu preciso calcular isso e isso e chegar na resposta. Não é tão simples assim. Também teve uma outra questão falando daquela nanotecnologia, por exemplo, essa questão aqui da nanotecnologia. Várias partes do texto ele fala nanomateriais catalíticos. Aí você já lembra o quê? Catalisador, alguma coisa com energia de ativação. A outra parte aqui, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. Muitas vezes está relacionado
ao aumento da velocidade de reação. Então, várias vezes ele dá indícios no texto que te induzem a você marcar o fator da energia de ativação, né? Então, tipo, é uma questão que eu acredito que não é uma coisa que você estuda anteriormente e você só chega na prova e faz Ctrl+C, Ctrl+V. Você não tem um capítulo ou então um tópico do assunto que você vai estudar sobre como funcionam essas partículas de nanotecnologia. Não, é uma questão que você tem que ler o texto, interpretar e tirar suas conclusões na hora, tentar escolher a melhor alternativa. Então, por mais que você domine esse conteúdo, você vai ter que depender lá da hora de você marcar o que você acha mais coerente. Também aqui nós temos uma outra questão que fala sobre uma injeção de anticorpos que tem a capacidade de grudar nas células cancerosas. Olha só, aí você tinha que saber se era quimioterapia, fotoimunoterapia, cromoterapia. Então, por exemplo, a resposta era fotoimunoterapia, se você não é um assunto que você obrigatoriamente precisa ver quando está estudando, então é uma questão que você se depara que se você não tiver estudado esse fotoimunoterapia, talvez você poderia acabar errando essa questão por esse fator. Bem, e é isso que eu falo, são questões que não é porque você errou, porque você não lembrou de uma fórmula, ou você não lembrou daquele conceito, daquela exceção. Não, são simplesmente questões que, tipo, por mais que você estude, você não vai ter contato com esse tipo de questão, muito provavelmente, e vai acabar errando essa questão. Olha aqui, essa outra questão aqui também é outra, que por mais que você estude, às vezes é complicado você acertar. É uma questão que pede para dizer em qual parte a água vai ter maior temperatura, né? E o que acontece? Se você tem um certo domínio do conteúdo, você poderia pensar naquela fórmula de energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Então, aquele que possui maior frequência possui maior energia. Então, automaticamente, a ultravioleta possui maior frequência, então ele seria o responsável por aquecer a água na maior intensidade. Foi esse meu raciocínio, por isso que eu marquei a letra E. Ultravioleta possui maior energia, porque possui a maior frequência, então vai aquecer mais a água. Só que aí o que acontece? Você tinha que saber um detalhe, uma exceção, uma regrinha, de que por ela possuir um comprimento de onda muito diferente do da água, ela não aquece tanto assim a água. E é por isso que o infravermelho aquece mais a água. Então, tipo, era uma informação que eu não sabia, não tinha como acertar. Então, inclusive, pessoas que não sabiam sobre essa fórmula do E igual a H vezes F, se fosse por uma expectativa de conhecimento de mundo, calor, infravermelho, acabariam acertando a questão sem nem entender o motivo da resposta certa. Então, é uma questão que eu achei, esse tipo de questão que eu falo, que às vezes acontece na prova de natureza. Uma pessoa que às vezes não tinha conhecimento quase que nenhum sobre esse tema, poderia acertar por conhecimento geral, porque em algum momento na vida você percebe que o infravermelho está relacionado com calor, qualquer coisa assim do tipo. E aí uma pessoa que tem um domínio intermediário vai utilizar essa fórmula para poder chegar na resposta ultravioleta e vai acabar errando essa questão. E aí, tipo, uma outra pequena parcela vai saber que isso aqui é uma exceção, que tem uma regrinha, que apesar da ultravioleta, aqui tem uma maior energia, ou seja, tem um potencial para aquecer maior, ela não vai aquecer diretamente a água, por ter um comprimento de onda diferente, muito diferente do da água. E aí, por isso que ela não seria certa, a resposta certa seria a infravermelha. Então, tipo, é isso que eu falo. São tipos de questões que todas essas questões são impossíveis de se acertar? Não, mas é isso que eu estou dizendo, são questões que você, não é aquela questão que você bate o olho e já sabe o que você precisa fazer. Por isso que ela é um pouco complicada. Poxa, sabe, são muitas questões que são assim na prova? Não, do jeito que eu falei aqui no vídeo, parece que é a prova inteira, né? Mas não, eu peguei todas as questões que eu achei que não são tão óbvias assim, não é aquela questão que você bate o olho e já sabe o que fazer e já vai para a próxima. É como eu falei, você tem dois grupos de questões de natureza. Aquelas questões que você, sabendo o fácil médio de todos os assuntos, você consegue acertar as 36, 37 mais fáceis da prova, que foram justamente as que eu acertei. E aquelas outras que mesmo que você saiba muito conteúdo, não é garantia de que você vai acertar. Mesmo que você estude tudo de natureza, sabe todas as fórmulas, sabe todas as teorias, você pode acabar errando alguma dessas questões que eu acabei falando para você. E aí você entra nessa discrepância de que se você sabe o básico e o médio de todos os assuntos de natureza, você consegue chegar nos 36, 37 acertos. Se você sabe o aprofundado, muitas vezes não vai ajudar muito, não vai, talvez ajude em uma, duas questões.
E depois você entra num grupo de questões, que é o segundo bloco, que mesmo que você saiba todo o conteúdo, você não vai ter 100% de certeza na hora de marcar as questões. E é por isso que eu bato tanto na tecla que natureza não é uma matéria que você tem que estudar os mínimos detalhes. Você tem que estudar de forma objetiva para acertar essas 36, 37 questões que são mais Ctrl+C, Ctrl+V na prova, que você pode estudar a teoria e você chegar e copiar a resolução na prova que você vai acertar. Então essa é a minha análise de natureza. Sobre a questão do nível, eu achei que é o mesmo nível do Enem de todos os anos. Todo ano, a prova está mais conteudista, está mais interpretativa? Não, está sempre a mesma coisa. Como é que você sabe se a prova está mais difícil ou mais fácil? É simplesmente você olhar quanto é que vai ser a nota máxima. Você olha a nota máxima de todos os anos. Se toda vez ficar mais ou menos na mesma nota, 20 pontos a mais, 20 pontos a menos, está a mesma coisa. Como é que eu vou saber se a prova de natureza ficasse mais difícil? Se a nota máxima, 45, a pessoa tirasse um 950. Aí sim, realmente a prova foi mais difícil. Se seria mais fácil, se uma nota máxima fosse um 750. Aí a prova está muito mais fácil, porque normalmente a prova de natureza fica na faixa ali dos 800 e poucos pontos, a nota máxima. Então, se esse ano a nota máxima for 800 e pouco, então é sinal de que o nível foi o mesmo. Eu acredito que o nível foi o mesmo. Continua tendo essas duas categorias de questões, 36, 37 questões que você sabe com o básico e o médio, e essas outras 9, 10 questões que você, mesmo sabendo todo o conteúdo, você pode acabar ficando na dúvida, e aí você acaba girando a nota, e você muitas vezes acaba travando ali nos 36, 37, e se você sabe muito, você chega até os 40, 41, mas não consegue passar muito disso. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou acabar optando por deixar para falar sobre as outras áreas em outros vídeos. E por fim, eu gostaria que você deixasse um comentário sobre o que falamos hoje faz sentido para você e também que você escrevesse sobre qual tema você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários. Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a minha opinião. Olá, nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre a prova de natureza do Enem de 2020. O que eu acho